isso aí, muito bem-vindo a todos vocês. É um prazer estar fazendo esse conteúdo aqui para você. Esse é um episódio novo, é um formato novo que eu estou testando. Por que surgiu essa ideia do podcast? Se você não sabe o que é podcast, seria um conteúdo em áudio que você pode consumir fazendo outras tarefas aí através do seu Spotify, Deezer, SoundCloud, enfim, qualquer outro provedor de podcast, eu não sei se é assim que fala. E também vou estar disponibilizando isso através do YouTube. Você pode ver a minha imagem pela câmera, né? Estou gravando pela câmera, depois vou extrair o áudio e mandar lá para o Deezer, Spotify, todos esses sites aí, para você estar consumindo um conteúdo de forma mais densa, um conteúdo sem filtro, onde eu vou editar o mínimo de coisa possível e tentar transmitir para você o conteúdo mais puro que eu tenho e que possa fazer sentido para você, possa transformar o teu negócio aí e poder impulsionar as tuas vendas, os teus serviços como design gráfico, beleza? Então, como que surgiu essa ideia? Eu fiz uma enquete lá no Telegram. Se você ainda não está participando do Telegram, corre lá no link desse vídeo aqui que você vai ver, ou desse áudio, pode estar na descrição. Aí caso você não encontre, vai lá no perfil Freela4K no Instagram, clica no link da bio que você vai cair direto no Telegram. O que seria o Telegram? É um aplicativo russo que ele é tipo WhatsApp, é um mensageiro, porém ele não tem tantos limites iguais ao Instagram, onde você só pode colocar 256 pessoas num grupo, a entrega dele é muito mais garantida, ou seja, se você tem 50 mil pessoas, ele vai entregar essa mensagem para 50 mil pessoas, então fica algo muito mais profissional e dinâmico, por isso eu estou optando por utilizar o Telegram. Se você ainda não usa, baixa aí no seu Android ou no seu iPhone, instala o aplicativo e já começa a usar lá, clica no link do perfil e adere ao nosso canal lá que tem bastante conteúdo que eu já produzi e já coloquei lá. E o que é legal também do Telegram é diferente de um grupo de WhatsApp que você entra e você começa a ver a história a partir do momento que você entrou, certo? Se você entrar hoje no Telegram, você vai ver tudo que eu já postei para cima. Desde o tempo da criação dele, você começa a consumir todo o conteúdo que já foi postado e isso é muito bom. Tá certo? Então, uns tempo atrás lá no Telegram eu fiz uma enquete pra galera que eles estavam gostando do conteúdo que eu estava postando no Stories, no YouTube também, só que o formato do Stories é 15 segundos, fica muito difícil de você transmitir algo muito mais profundo, com maior explicação, algo mais denso, um conteúdo mais aprofundado naquele assunto. Então, por isso que eu decidi criar o podcast, que é esse formato que você está ouvindo agora. Aí eu fiz uma enquete lá no Telegram e o pessoal falou, não, show de bola, cria aí o Telegram e vamos pra cima. Aí qual que foi a primeira dinâmica pra gente estar criando o assunto? Eu tenho muito conteúdo para passar para você, porém eu não sei o que é o certo você está precisando nesse momento. Então eu falei pra galera, manda sua pergunta aí que a gente vai, que eu vou responder ela no podcast e vou detalhar tudo certinho para você ter resultado. Então a primeira pessoa que mandou a pergunta foi o Marcão. Vamos dar um play na pergunta dele aqui. Boa tarde, aqui é o Marcos Zanetti, da MZ Visual. Então, a pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: você apareceu no meu caminho aí durante essa semana e comecei a te seguir aí em todas as suas redes, Instagram, Telegram, YouTube, Facebook, e me despertou muita curiosidade de fazer um novo nicho no meu trabalho. Eu também sou freela, trabalho de freela desde 2013, 100% de freela. E aí é o seguinte, a pergunta que eu quero fazer é que o que você me diria, eu vou fazer praticamente o mesmo que você, eu vou focar em desenvolvimento de logotipo e as etiquetas personalizadas, os cartões de visita, tudo. E eu vou recomeçar o meu Instagram do zero. Eu vou apagar ali todas as postagens, já apaguei na verdade. O que você me diria, como que eu começo, o que eu devo postar ali? Alguma foto de cartão de visita, alguma coisa? Qual o conteúdo que eu devo postar? E depois qual é o passo que eu tenho que dar para fazer com que alguém curta aquilo ali, eu divulgue, para mim sair dos meus 200 seguidores e passar para um público mais específico, um público maior que vai me trazer retorno. Bom, desculpa, eu acabei gravando o áudio da pergunta e não falando a cidade, mas eu sou o Marcos Zanetti, da MZ Visual de Umuarama, no interior do Paraná. Vamos lá, Marcão. Respondendo a sua pergunta, primeiramente você não precisa se preocupar
com aumentar seguidor, ficar preso a esse mito, né, que todo mundo tem, que ele precisa aumentar seguidor, que ele precisa ter gente interagindo. Nesse primeiro momento, como você está começando, cara, a primeira coisa que você tem que definir é qual que é a tua estratégia com esse negócio que você está criando. Por que você quer fazer isso? Esse é o primeiro passo que você tem que ter em mente. Por quê? Voltando lá atrás um pouco na minha história, eu decidi fazer isso porque eu vi uma forma, assim que eu criei o primeiro cartão de visita para minha mãe, para minha esposa, eu vi uma forma, eu identifiquei uma brecha aí dentro do mercado, onde que o público que seria esses pequenos produtores, esses pequenos empresários, o famoso MEI, né, o microempreendedor individual, eu percebi que ele tem muita carência no mercado que ninguém está atendendo. Ninguém consegue dar atenção para um profissional desse. Ele vai numa gráfica, ninguém entende o que ele fala, o cara da gráfica fala uma coisa e ele entende outra, às vezes ele pede algum negócio e acaba saindo totalmente errado e já imprimiu milhares de coisas ali e ele acaba tendo uma dor de cabeça tremenda. Aí qual que foi a minha visão? Eu falei, poxa, assim como esses profissionais aí, existem milhares de pessoas iguais a essas, desse mesmo perfil, com essa mesma necessidade. Então, antes de você criar qualquer tipo de postagem, você tem que entender qual que é o teu negócio e qual que é a tua estratégia de ganho. Ou seja, a minha estratégia, eu sei que tem inúmeros produtos que eu posso atender para essas pessoas, como a criação de logo, criação de material impresso, criação de fachada, comunicação visual, enfim, uma cacetada de produtos para oferecer para determinados tipos de segmento, como por exemplo, no segmento de moda você pode fazer vitrine, você pode fazer etiqueta de roupa, você pode fazer uma cacetada de coisa. Porém, você tem que estar alinhado com a tua estratégia do quê? A minha estratégia é trabalhar menos e ganhar mais, ou seja, ter um trabalho muito papum, que eu consiga fazer basicamente em um dia. Eu pego o trabalho e faço ele em um dia, já entrego para o cliente e o cliente já me paga esse dinheiro, é algo muito rápido, certo? Essa é a minha estratégia. Então, primeiramente, eu identifiquei qual que é o cliente. Eu falei, poxa, como anteriormente eu já tinha trabalhado também com uma cliente que fazia doce, que era confeiteira, e eu via que ela tinha muita necessidade de fazer isso. Ela era professora de doce, ela dava curso, né, de doces finos para festa, casamento, assim, um evento mais sofisticado. E muita gente fazia curso com ela para aprender a fazer isso e se profissionalizar, a vender o seu doce também. Então eu identifiquei que a necessidade dessas pessoas eram aquelas tiazinhas, dona de casa, por volta ali dos seus 40, 50, 60 anos, ali, ó. Tem gente até de 55 anos, 60 anos que compra de mim, que faz o seu brigadeiro, que faz o seu bolo de pote, faz o seu bolo de casamento, e ela nem sabe por onde começar. Então, o que eu fiz? Eu falei, os principais materiais que essas pessoas precisam ter é criação de logotipo, que ela precisa ter uma marca dela, certo? Independente do produto que ela tenha, se é um bolo, se é um brigadeiro gourmet, se é uma apresentação que ela vai fazer para uma noiva, para vender os doces dela ou salgado, ela precisa de um logo e de uma etiqueta. Esses são os principais produtos que eu trabalho. Então, a criação de um logo, eu levo ali mais ou menos um dia para fazer a criação do logo. E também o material de apoio, que seria a etiqueta e cartão de visita, também é rapidíssimo eu consigo fazer isso. Então, o que definir? O cliente que eu quero trabalhar e o produto que eu vou trabalhar. Tudo que vier fora disso, eu elimino. Eu nem vou atrás. Entende? Então, aí você já consegue ter um norte. Primeiro você escolhe o cliente que você quer trabalhar, foca somente em um perfil de cliente. Não vai escolher, eu consigo fazer design para açougues, para lojistas de moda, para confeiteira, para clínica veterinária, para odontologia, enfim, para todo tipo de segmento. Não faça isso, cara. Por quê? Porque quando você faz um trabalho com uma confeiteira, você acerta mais ou menos ali o que ela gosta, o perfil desse cliente gosta, é só você atrair mais outras. Então é muito diferente você fazer um trabalho com uma confeiteira, depois você fazer com um açougue, depois você fazer com um advogado, depois você fazer com uma nutricionista. Por mais que o trabalho seja o mesmo, a criação de logo, cartão de visita e um folder, por exemplo, mas ele não é aproveitável.
Ou seja, quando eu crio um logo, eu mando ali 3, 4 opções, certo? Então, essa cliente, ela vai aprovar uma. As outras duas que sobrou, eu posso reaproveitar para fazer para um outro tipo de cliente. Você entende? Então, eu estou otimizando meu trabalho. Lembra que a minha meta é o quê? Ganhar mais em menos tempo e deixar o cliente feliz. Se você for observar lá no meu Instagram, você vai ver que os meus trabalhos, ele tem uma identidade. Você sabe, mais ou menos ali, são meio parecidos cada um ou outro. Por mais que sejam originais todos, certo? Então ele é meio parecido. Então eu identifiquei uma forma de eu otimizar o meu trabalho, de eu reaproveitar aquilo que eu não uso para um cliente e usar para o outro, e ficar muito especialista nesse nicho, nesse segmento de cliente aí. Por quê? Porque é muito mais fácil. Se eu encontro, por exemplo, lá no Instagram, uma professora que dá aula de doce e ela tem lá 20 mil seguidores, ela tem 20 mil potenciais clientes para mim. E é assim que eu pego o cliente lá no Instagram. Como é que eu faço? Eu identifiquei, eu vou trabalhar com confeiteira. Então, eu imaginei lá, aí vai uma dica para você. Você me perguntou quais posts eu crio, né? Como que eu começo a criar? Você identificou o cliente, vou dar o caso meu aqui de confeitaria. Você identificou o cliente que é de confeitaria, o que você faz? Uma confeitaria precisa de criação de logo, ela precisa de criação de etiqueta, precisa criar um flyer também, talvez para divulgar o tipo de evento que ela possa fazer. Se ela vai fazer um evento numa feira, ela precisa expor ali a barraca dela, o stand dela, criar um banner, entende? Então você cria ali um leque de produto, você estuda o leque de produto que você vai atender, que pode ser relevante para esse tipo de cliente, certo? E aí você já tem ali um norte para você fazer um planejamento de postagens. Então você cria um logotipo para a doceira, um formato ali, imagina uma doceria, certo? Aí você cria lá o logo dela, cria a fachada, coloca no mockup, aí tem um monte de sites de mockup, você põe o logo lá de uma doceria, depois você faz. Para ela vender, você tem que entrar muito bem dentro da pele desse cliente. Para uma doceira vender... Peraí, deixa eu compartilhar essa transmissão aqui no grupo dos alunos, que é interessante para eles também. Vamos lá. Primeira coisa, você tem que se passar pela pele do cliente. Vamos supor, eu sou uma dona de casa, estou abrindo meu negócio agora. O que eu vou fazer? Eu vou precisar de um logotipo, eu preciso mostrar a minha marca, certo? Mostrei a minha marca, estou atendendo o primeiro cliente e vendi meu bolo. Poxa, eu preciso identificar a embalagem desse bolo com a minha marca. O passo mais fácil de você fazer isso é como? Colando uma etiqueta na embalagem do bolo. Você não tem grana o suficiente agora para mandar personalizar uma embalagem de bolo, que isso é muito caro e é uma alta tiragem, certo? Então ela precisa do quê? De uma etiqueta. Aí ela vende lá na casa dela para os vizinhos e muita gente começa a perguntar para ela quais são os outros produtos que ela faz. Aí surge uma outra necessidade, o quê? De fazer um cardápio, certo? Com as opções lá, brigadeiro gourmet, beijinho, doce para festa, encomenda. Ela faz um flyer lá 10 por 15. Você já pode criar aí um flyer 10 por 15 com as opções do cardápio dela. Você está vendo como você vai entrando na cabeça do cliente e você se torna relevante para ele? Beleza, ela começou a vender, está entregando o cardápio. Aí o pessoal fala, me dá um cartão seu aí para eu distribuir lá no condomínio onde eu moro. Aí esse aqui que você faz também, cria um cartão de visita. Então você já tem 3 peças aí que você pode criar de postagem para atrair esse tipo de cliente. Lembrando que, estou falando só de confeitaria, mas você pode trabalhar com qualquer outro tipo de cliente, tá certo? Então, você usa esse exemplo para qualquer outro tipo de cliente, entra na pele dele, entra no dia a dia dele, qual que é a necessidade que ele tem. Então você vai fazer, eu criei um logo, criei etiqueta, criei um flyer e vou criar um cardápio também. O que seria esse cardápio? Se ela atende muitos clientes pelo WhatsApp, hoje todo mundo atende as pessoas pelo WhatsApp, certo? Então o que você tem que fazer? Um cardápio digital, um PDF onde ela manda com uma tabela de preço, né? Famosa tabela de preço. Uma tabela de preço onde que ela manda para as amigas dela no grupo do WhatsApp, no grupo do condomínio, no grupo da terceira idade, de onde ela quiser. Ela está divulgando o negócio dela, então já é mais um outro produto que você pode criar. Você pode criar também um template para postar no Instagram, que muitas dessas pessoas, elas nem imaginam como que faz isso aí. Ou seja, se eu for perguntar para minha mãe como que ela faz um cardápio lá para ela, um flyer, minha mãe tem uma lojinha de roupa no Brás, aqui em São Paulo, né?
E eu falo para ela, mãe, por que você não faz um folheto? Por que você não faz um negócio para divulgar? Ela fala, não precisa, isso é muito difícil, eu não tenho que parar, tenho que pensar. Então, qual que é a grande sacada que eu vendo pra caramba? É o que? É ter essa inteligência de já prever, de já dar mastigado para esse tipo de cliente o que ele precisa. Ele bate o olho e fala, caramba, eu preciso disso. Eu preciso desse cardápio, eu preciso da minha foto. Ele fala, não dá para só colocar minha foto aí. É exatamente essas informações. Por quê? Porque a grande inteligência está no conteúdo que eu já previ, eu já pensei o que ela precisa, já pensei o que pode ser útil para ela. Entende? Então, o primeiro passo aí que você vai fazer para postar, respondendo a sua pergunta, tá vendo como esse conteúdo é denso, não conseguiria entregar num stories, não conseguiria entregar num vídeo lá, vou entregar num áudio que você pode ouvir e repetir isso aqui várias vezes. Antes de você pensar em você, em atrair seguidor e começar a vender, você tem que entender qual que é o negócio que você tá. Eu estou no negócio de praticidade para quem nem entende o que é gráfica, o que é design gráfico. E muitas vezes o design gráfico, o freela, ele cria comunicação para outro design. Você já percebeu? Você fala as palavras Corel, vetor, um monte de outras aí, briefing, me manda um briefing, me manda não sei o que lá. Aí se eu for conversar, eu tenho como base a minha mãe. Se eu for conversar com ela, fala, mãe, me passa o briefing do que você precisa lá para tua loja. Ela fala, vai te catar. Você entende? Então eu já sei, eu falo, poxa, ela vende roupa. Ela tem a necessidade do quê? De identificar as peças dela. Então eu crio etiqueta para roupa, certo? Que seria a tag, aquela que vai com o furinho. E muita gente nem sabe o que é tag. A maioria das pessoas que compra tag de roupa comigo, eles falam, você tem etiqueta para roupa? Aí no começo, o que eu fazia? Eu mandava os adesivos, né? Porque etiqueta é autocolante. Aí eu mandava o adesivo, eu falava, não, é aquela que vem com o furinho pra gente anexar na roupa. Aí sim, aí você fala, não, isso aqui se chama tag. Então eu não coloco esse nome tag na cabeça do cliente. Eu falo, tem etiqueta para roupa. Entende? E quando uma doceira me pede etiqueta, ela está falando da etiqueta autocolante. Então tudo isso, a forma de linguagem, a forma de lidar com o cliente, você tem que saber muito bem com quem você está falando. E qual que é o principal erro que todo mundo faz e não consegue atrair cliente? Porque ele fala para outros designers, ele fala igual a gráfica fala. Então, o cliente não entende nada, aí o cara fala primeiro, pô, Yuri, mas ninguém está interagindo comigo. Lógico que você está falando no grego. O cliente não está entendendo o que você está falando. Você entende? Então, olha, Marcão, a dica é, define muito bem quem que você quer atender, quem que é o seu cliente. Fala, vou trabalhar com confeiteira, vou trabalhar com moda, vou trabalhar com advogado, vou trabalhar com fisioterapeuta, vou trabalhar com médico. E entra na pele desse cara. Busca entender quais são as necessidades que ele tem. Esquece postagem, esquece seguidor, esquece tudo isso. Entra na vida dele. Aí você vai começar a entender quais são as necessidades dele, como que ele pensa, quais são as palavras que tem na cabeça dele. Você entende? Aí você começa a criar conteúdo relevante para esse perfil de cliente. Que aí o cliente vai entender que você é especialista no que ele precisa, ele vai se sentir seguro para comprar de você, e aí você vai iniciar umas vendas. Certo? Agora, quanto a atrair mais seguidores, a partir do momento que você atende um cliente desse, essa cliente ela vai te indicar para as amigas dela. Que muito provavelmente uma médica ela estudou numa universidade com mais alunos, certo? Depois que ela se forma na profissão, ela continua tendo contato com outros médicos para saber onde é que foi, trabalha numa clínica ali, trabalha em outra ali. Então, a partir do momento que você cria um produto, você vende para um cliente, a rede de contatos desse cliente são pessoas parecidas com ela. Então, se você atendeu muito bem esse cliente, muito provável que ela vai te indicar para outras pessoas parecidas com ela. E dali que vem o teu aumento de seguidor. Não se preocupe em aumentar seguidor. Seguidor não vale de nada, cara. Você vê aí um monte de gente vendendo ferramenta. Aumente seguidor, vou bombar seu Instagram. Cara, a primeira venda que eu fiz lá no meu Instagram, eu devia ter uns 30, 40 seguidores. Por quê? Porque eu já fui direto ao pote, eu já fui direto ao assunto que eu queria. Não tava nem aí para seguidor, para like, para nada. Eu queria a gente entrando em contato comigo e depositando dinheiro na minha conta. Você entende? Qual foi a estratégia que eu utilizei? Eu tô abrindo tudo para você. Eu criei lá umas postagens de logo, eu testei, né? Foi nessa época que se você for ver lá, descer lá no meu primeiro post do Instagram, você vai ver uma de Halloween. Foi nessa época aqui, em 2017. Dezembro de 2017 eu fiz as primeiras postagens, depois eu não dei muita atenção, depois eu comecei a focar nisso pauleira. Porque aí veio o primeiro orçamento e falei, opa, tem negócio aí. E repara que eu disse, o primeiro orçamento, não foi a primeira venda.
certo? Muita gente está esperando a primeira venda, mas muita gente curte as postagens, interage com você e você não dá resposta. Aí que está um grande erro também. Então, começa a fazer esse estudo aí, estuda exatamente quem que é o cliente que você quer atender, quais são as necessidades desse cliente, faz lá um planejamento de postagem, faz uma série de postagens, tudo isso eu ensino lá no meu curso, tudo organizadinho para você, maravilha. Depois você fez esse estudo, você começa a postar no teu Instagram, deixa lá umas 6 postagens no teu feed, certinha para esse cliente aí, para esse perfil de cliente. Aí você começa a pensar, o que eu fiz para atrair meu primeiro cliente? Você está me dizendo aí, perguntando, né? Como que eu atraio, encho de seguidor lá no meu Instagram? O que eu fiz? Eu falei, poxa, a minha mãe, ela tinha falado para mim, pô Yuri, vai lá vender lá no Brás, lá, faz uns cartõezinhos seu e vai lá oferecer para as minhas amigas. Aí eu até pensei nisso, né? Inclusive eu estava até conversando com uma pessoa aí no direct e ele falou, pô, eu tô desistindo já de... não sei mais o que fazer para arrumar cliente, eu vou sair na rua e bater de porta em porta. Eu falei, cara, não faça isso. Por quê? Você vai bater de porta em porta exatamente na porta mesmo. Você vai dar com o cara na porta, porque ninguém vai dar atenção para você. As pessoas estão com a atenção onde? No celular. Então, se você conseguir aparecer no celular dela com aquilo que ela precisa, ela vai dar atenção para você. O que eu fiz? A minha mãe, ela tem um grupinho dela lá de amigas que são lojas de fornecedores e muitos outros. O que eu fiz? Eu identifiquei quais são os perfis no Instagram que essas pessoas estão e comecei a entrar em contato com elas pelo Instagram. Ia lá, curtia 2 fotos no feed dela, mandava alguma mensagem, pô, bonito o trabalho, olha que legal, que você, poxa, que peça bacana. O que eu estava fazendo? Eu estava aparecendo para ela. É a mesma coisa que eu ir lá e bater na porta dela. Quando eu bato lá no Instagram dela, ela vai falar, opa, quem que é esse cara? E quando que ela vai lá no meu feed, lembra que a gente já preparou uma armadilha para pegar esse cliente aí? Uma armadilha até feio de falar, né? A gente já preparou lá o nosso feed, a gente já fez nossa lição de casa, tá com as postagens certinhas de todos os produtos que ela possa precisar. A hora que eu faço que a pessoa vá no meu feed, ela já mordeu a isca. Aí ela começa a falar, poxa, ele faz tag, ele faz logo, eu tô precisando fazer. Aí eu tenho um contato lá, entra em contato, ela clica, cai no Instagram e ela se interessa pelo meu negócio. Com a doceira é a mesma coisa. Eu criei algumas postagens de confeitaria lá, criei um logo, criei algumas etiquetas. E o que eu fiz? Vou aonde? Onde é que estão as doceiras no Instagram? Onde que você imagina que elas estão, Marcão? Comenta aí. Uma doceira, você tem que entender qualquer tipo de cliente. Onde é que ele está? Onde que ele busca conteúdo? O que ele pode precisar no dia a dia? E onde que ele vai procurar isso na internet? Uma doceira que faz doce, ela precisa do quê? De chocolate, de espátula, de luva, de bico de confeitaria, de forma, de ferramentas para o trabalho dela, certo? E ela compra isso aonde? Através de lojas no Instagram. Tem e-commerce somente voltado para confeitaria, para odontologia, tem loja especializada na internet de tudo. Então, o nicho que você determinar, se é advocacia, fisioterapia, pediatra, moda, tudo tem um perfil no Instagram onde esses caras estão. Não estou dizendo que você tem que ir um a um, você tem que ir na onde está o grupo, onde que ele se reúne, quais são os perfis-chave que essa pessoa busca informação. Das doceiras, elas buscam informação onde? Na loja que vende forma, na loja que vende bico, que mostra a tendência para ela dos novos bolos. Esse é um mercado bilionário, tá bom? É um mercado bilionário. Muita gente não está olhando para isso e tem muito dinheiro na mesa. Se você buscar aí a quantidade de e-mails que estão abrindo cada vez mais no Brasil, só o mercado de confeitaria é um mercado de bilhões. Tá certo? Então é o seguinte, o que eu fiz? Identifiquei lá uma loja, ela chama Loja Santo Antônio, que vende utensílios para confeitaria. E comecei ali, ó. Vi as primeiras postagens dele lá, bico de confeitar. Aí você vê no comentário, nossa, estou precisando desse bico. Nossa, esse bico dá para fazer isso? Aí eu falo, opa, essa mulher é doceira. E que eu entrava no perfil dela, curtia 2 fotos e fazia com que ela visse meu perfil. A hora que ela viu meu perfil, batata. Ia lá, voltava, entrava no meu feed, né? Ela começava a curtir algumas fotos. Eu vi que a pessoa curtiu 3 fotos minhas, já entra em contato com ela, chama no direct e falou, fulano, tudo bem? E aí, você está interessado no meu negócio? O que você... Me conta mais sobre você. Quais são as suas necessidades? Você trabalha com o quê? Com confeitaria? Você precisa de doce? Está precisando aumentar a sua venda? Não seria legal fazer isso aqui? Entende? Então,
É o mesmo processo que seria pessoalmente. Você bate na porta da pessoa, ela abriu a porta para você, você já pega ali e começa a apresentar o trabalho que você faz. E dali parte para uma venda. Tá certo, Marcão? Caramba, 38 minutos respondendo a tua pergunta aí, hein? Isso que é conteúdo profundo, hein? Maravilha? Deu uma clareada nas ideias aí? Dá para ganhar uma grana legal, viu, cara? E sempre foca no que você quer. Ou seja, eu quero fazer ali um logo, 2 logos por dia que eu cobro. Eu comecei cobrando um logo, cara, sabe quanto? Na verdade, não foi nem um logo que eu comecei a vender. Eu falei, eu quero um trampo tão facinho que é o quê? Pegar o PDF pronto, mandar para a gráfica e a gráfica entrega direto para o cliente. Eu não queria nem fazer o logo. Só que eu vi como que é difícil para essa doceira. Ela não sabe o que é um logo, ela não sabe o que é PDF, ela não sabe o que é vetor. Então eu falava para ela, me manda o seu PDF. Ela falava, mas eu não tenho, eu preciso criar arte. Aí eu falei, pô, para criar a arte do cartão, me manda seu logo. Não tenho logo, eu preciso criar a arte do logo. Aí eu falei, opa. Aí eu comecei a criar os produtos, criação de logo, criação de arte de cartão, criação de etiqueta. Aí o negócio foi formando, você entende? Então, eu basei, falei, pô, eu vou começar a fechar somente nisso. Somente em logotipo e etiqueta, você já ganha uma grana bacana. Voltando ao preço lá que eu cobrava. Eu comecei a cobrar R$50, cara, num logo. Eu juro pra você, R$50. Sabe quanto eu tô cobrando hoje? R$350 e ainda tá barato. Eu vi uma menina aí no Instagram cobrando R$750 e ela tem fila de um mês para frente e ela demora 20 dias úteis para entregar esse logo para cliente. Eu entrego um logo em 7 dias. Para você ver o tamanho desse mercado. Imagina você fechar um logo por dia de R$700, que você consiga aí, você tem um prazo de 20 dias para produzir, tá certo? Se você fecha 20 vezes 700, eu nem sei quanto que dá, 14 mil, é isso? Se você trabalhar aí por dia, segunda a sexta, dá 14 pau e você tem 20 dias para frente para produzir todos esses logos. É um mercado desgramado, né? E outra, você não saiu da sua casa, você não gastou um centavo a mais para imprimir qualquer coisa, para fazer portfólio, para fazer lâmina. Cara, eu sou da época da lâmina, quando na faculdade que eu fiz, na faculdade não, no curso técnico, tinha aquela pasta A3, sabe aquela pasta A3 que você bota um peso desgramado? E os professores falam, cara, você tem que criar seu portfólio, mandar imprimir no A3, bonito, emplastificar. Cara, bobagem. Hoje existe essa tela aqui que você está me vendo. Eu estou conversando com você aí de Umuarama, né, Paraná. E eu estou aqui em São Paulo, cara. E eu tenho cliente no Brasil inteiro que eu não preciso imprimir nada, eu não preciso ter essa pasta pesada aí, tosca pra caramba. Só através de uma mensagem no WhatsApp e no Instagram, a pessoa joga dinheiro na minha conta e a gente fica feliz pra caramba e a cliente sai feliz falando pra todo mundo aí. Você pode ter a prova lá no Instagram, você vai ver os depoimentos lá e é isso aí, cara. Tem dinheiro na mesa aí e ninguém tá pegando. Então esse foi o primeiro episódio do nosso podcast aí. Se você gostou desse conteúdo, desse formato e quer participar também, assim como o Marcão fez, e quer enviar sua pergunta para eu estar respondendo no próximo episódio, acesse o link aí, freela4k.com.br/pergunta. Você clica no botão, você vai ser redirecionado para o meu WhatsApp. Lá você pode mandar seu áudio, mandar sua pergunta, que eu vou estar selecionando e fazendo a gravação do próximo episódio, respondendo a sua pergunta detalhadamente e te dando todo o conteúdo, todo o material que eu sei para você ter resultado, tá certo? Então espero que você tenha gostado desse podcast. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.